Olá, queridos amigos e seguidores do nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Hoje é para fazer um breve vídeo a respeito de um assunto que nos foi questionado aí tanto aqui no canal como na nossa página inbox lá no Facebook, a respeito sobre Ibaúdu. Existe muitos artigos na internet sobre esse assunto já há alguns anos, muitos anos, e na realidade alguns se tratam de reproduções de artigos já publicados, seja em livros ou em sites, enfim, com algumas pequenas alterações. O objetivo do vídeo não é defender uma verdade absoluta, mas é esclarecer a respeito do assunto de forma clara, profunda e objetiva. O que é Ibaúdu? Ibaúdu, como o nome já diz, é cabaça de Odu ou assentamento de Odu. Muitos podem pensar, mas Odu? Que Odu? Existe dentro da religião tradicional Iorubá uma divindade feminina, um orixá feminino chamado Odu, conhecida também como Odulogoje, que para nós é a esposa mítica de Orunmila, o deus do destino e da sabedoria. Portanto, essa divindade muito poderosa e muito antiga, ela é representada e assentada dentro de uma cabaça, cujo dentro vai vários símbolos que são secretos e que devem ser mantidos em segredo, né? Não é um assentamento que deve ficar exposto, chamado Ibaúdu. O que é importante compreender? O que faz uma pessoa ter direito a ter esse assentamento e qual é a sua finalidade? Vamos por partes. Todo sacerdote de Ifá, Babalaú, homem iniciado em Ifá, que pratica o sacerdócio de Ifá, deve ter, além do seu Ifá, deve ter Exu, deve ter Opa Osu e deve ter Ibaúdu. É o mínimo que um sacerdote de Ifá precisa ter para poder realizar o seu trabalho, além de uma série de outros elementos, só que a nível de assentamento esses são os principais e os fundamentais. Ibaúdu é considerada por nós a mãe dos filhos de Orunmila. Ela é que gerou os Odu Ifá. Portanto, ela é totalmente vinculada a Orunmila e aos seus filhos, os Odu, estes chamados de Ediobe, Oyekumedi, Iorimedi, Odimedi e assim sucessivamente. Ibaúdu, ela é muito importante nos rituais de Ifá. É indispensável o seu uso na iniciação de Ifá, chamada Itefá. Para realizar um Itefá, só pode se realizar um Itefá com Ibaúdu, pois existem determinados rituais que antecedem a entrada da pessoa no que nós chamamos de Ibodu, que é a floresta sagrada de Odu, aonde Ibaúdu é alimentada. Osu também é alimentado e Exu também é alimentado, além do processo de sacralização dos Ikins. Então, é fundamental, não existe a menor possibilidade de se realizar uma iniciação em Ifá, chamada Itefá, sem alimentar Ibaúdu, sem ter a presença de Ibaúdu, né? Pois ela é a geradora do Odu, é ela que permite que o Odu de nascimento, de iniciação da pessoa no culto de Ifá, seja revelado no momento da consulta. Ibaúdu, ela não é necessária no processo ritualístico chamado Ixefá, ou seja, quando os Ikins são sacralizados e entregue para a pessoa, o que para nós, dentro da nossa tradição, não é iniciação, é apenas um assentamento que está sendo preparado para que a pessoa possa cultuar. Neste caso, é Ixefá, por ser o assentamento de Ifá. Os Ikins será sacralizado e entregue à pessoa para que ela cuide. Nesse ritual, não existe a necessidade de se ter ou alimentar Ibaúdu. Agora, no Itefá, iniciação de Ifá, isso é indispensável. Dentro da cidade de Abelcutá, a tradição que eu sigo, existe um outro ritual que só tem como ser feito na Nigéria, pois existe a necessidade de uma série de elementos que não tem como trazer para cá, seja de avião ou navio, que nós chamamos de Ipanudu, né? É um ritual secreto também, onde homens e mulheres podem ser submetidos com o objetivo de fazerem parte do culto de Odu. Porém, entretanto, todavia, é importante esclarecer que mulher
não pode ter Ibaúdu e não pode olhar para Ibaúdu. Isso é tabu, isso é Ewó. Pois a mulher naturalmente ela já possui o útero, a cabaça que dá origem à vida. Além de miticamente existirem uma série de outras explicações, né? É um tratado, é um pacto que Odu fez com Orunmila, que mulheres não poderiam vê-la. E homens só podem vê-la quando são apresentados a ela, seja no Itefá ou em algum ritual, inclusive no próprio Ipanodu, né? Porém, para ver Odu, o homem, independente de já ter visto, sempre precisa fazer uma série de rituais propiciatórios, preparando um elemento chamado Mieró, que é a água que acalma, lavando certas partes do seu corpo, para que ele possa manipular e olhar para este assentamento. Portanto, Ibaúdu não é algo que deva ser exposto, seja em foto, seja no meio da sala, seja pendurado em algum lugar. Isso, infelizmente, vem sendo feito de alguns anos para cá, mas não é correto. A exposição desse assentamento também é Ewó, é tabu, né? Ela deve ficar em um local restrito, onde apenas o Babalaô tem acesso, e ela deve ser aberta e alimentada apenas em rituais extremamente importantes que serão realizados dentro do templo de Ifá. É um assentamento que tem várias finalidades: proteger espiritualmente os filhos de Orunmila, possibilitar a revelação do Odu, dos seus filhos, no processo iniciático, proteger o Babalaô da influência negativa de feitiços, magias, bruxarias, enfim, tudo isso. Ela é um elemento cuja a finalidade é proteger o indivíduo. Muitos homens que não são sacerdotes de Ifá, mas que foram iniciados em Ifá, podem possuir Ibaúdu como símbolo de proteção. A estes é ensinado e orientado como cuidar desse assentamento para que eles possam ter a proteção dessa divindade. Isso não significa que eles serão sacerdotes de Ifá. Assim como todo homem iniciado em Ifá pode, dependendo da orientação do mesmo, ter o Opauçu. Isso não significa necessariamente que ele seja um Babalaô, né? Ou seja, um sacerdote de Ifá. Ele é Babalaô de iniciação, mas não necessariamente um Babalaô, um sacerdote de ofício. É importante as pessoas compreenderem essas diferenças para não cair no erro de acreditar que basta o indivíduo ser iniciado em Ifá para que ele saia iniciando outros. Não, existe uma necessidade aí de que o indivíduo seja preparado e treinado para isso, assim como qualquer outro tipo de atividade correta que alguém venha desenvolver. Ninguém pode acordar e dizer, vou fazer isso. A pessoa tem que ser treinada, tem que ser preparada, e o sacerdócio de Ifá não é diferente, assim como o sacerdócio de Orixá também não. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de esclarecer um assunto que ficou também muito questionado a mim, né, nas mensagens inbox, que é a questão que se a pessoa que possui Ibaúdu, se ela é independente de ter o assentamento de um orixá ou não, se o fato dela ter Ibaúdu, se isso dá o direito a ela de sair assentando todos os outros orixás para as pessoas. Gente, isso não existe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O culto de orixá na Nigéria ele é independente do culto de Ifá. Os dois cultos interagem, os sacerdotes desses cultos, os devotos, interagem. Eu mesmo sou sacerdote de orixá, iniciado em Ifá, né? Assim como existem várias pessoas que são babalaús e anifai, que são iniciados também em orixá, isso pode. Agora, o que acontece? Dizer que Ibaúdu, porque é mãe dos Odus, e quem possui pode fazer o assentamento de todos os orixás, isso é um pouco complicado. Eu até hoje, dentro da minha experiência, dentro da tradição Yorubá, não ouvi isso de nenhum sacerdote sério. O que acontece? Ibaúdu é um assentamento, é a cabaça de Odu, ponto final. O que acontece? Um babalaô, se ele vê que um cliente dele precisa de um assentamento de Exu, ele pode fazer o assentamento de Exu, porque com certeza ele recebeu isso. Por se ele recebeu o assentamento de Exu, ele pode dar esse assentamento, assim como um babalorixá. Um babalorixá que tenha recebido o assentamento de Exu, ele pode assentar o Exu para outras pessoas, né? O que nós acreditamos dentro da tradição Yorubá é um babalorixá só pode iniciar as pessoas no orixá que ele é iniciado, assim como um babalaô. Tem babalaô que pode iniciar em orixá? Pode, desde que ele tenha sido iniciado naquele orixá, senão ele não pode. É muito importante compreender isso. O babalaô pode fazer assentamento de orixá? Pode, desde que ele tenha recebido esse assentamento, assim como um babalorixá. Um babalorixá só de Obatalá, ele pode fazer o assentamento de outros orixás, desde que ele tenha recebido esses assentamentos. Nós só damos aquilo que nós temos.
Para que eu possa dar axé para alguém, eu tenho que ter aquela energia para transmitir. Axé não se cria, axé se transmite, né? É transferido, né? Então é importante compreender isso. O fato de alguém ter Ibaldu não significa que essa pessoa pode sair por aí assentando todos os outros orixás para todo mundo, não. A pessoa precisa ter o assentamento, ela precisa ter recebido as orientações de como assenta aquele orixá. Fazer assentamento não é só saber o que vai no orixá, pegar aqueles elementos, lavar numa folha, matar uns bichos em cima, recitar uma reza. Em alguns casos tem gente que faz o du ali, tudo, e colocar ali, pronto, está assentado. Não, é um ritual complexo, que exige um grande conhecimento por parte do sacerdote. Ele precisa, no mínimo, ter recebido aquele assentamento e ter assistido essa cerimônia algumas vezes, para transferir esse axé, e não criar de repente. E dizer que o fato de alguém ter um Ibaldu dá poder para que a pessoa possa fazer assentamentos, mesmo que ela não tenha, é uma informação que não bate mediante ao que a maioria dos sacerdotes sérios dentro da religião tradicional Urubá praticam, né? Eu não estou aqui dizendo que quem faz isso faz mal intencionado, muitas vezes faz porque infelizmente aprendeu de uma outra forma, diferente de mim, ou até talvez tenha aprendido errado, não sei, não me cabe julgar, mas é importante as pessoas compreenderem isto, pois as informações elas vão sendo reproduzidas e elas precisam ser questionadas e ter coerência. Odu é Odu, Ibaldu, orixá é orixá. Eles trabalham juntos, assim como todas as energias do panteão, mas dizer que o fato de você ter um te dá o direito de fazer todos é algo que não condiz com a realidade, tá ok? Queridos, muito obrigado a todos pela atenção, continuem acompanhando os nossos vídeos aqui no canal, tem vários vídeos sobre diversos assuntos, creio que algum deles pode te ajudar a esclarecer alguma dúvida que você tenha sobre a religião tradicional Urubá. Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos. Iriu!